Graças a paz, amados. Amém? Que bom revê-los. Alguns saíram em viagem antes de nós. Semana passada a gente não estávamos em Itapejara, né? Então já faz alguns dias que a gente não vê alguns. Teve um pessoal que se aventurou nos 7 mares, né? E teve uma galera aí que foi para o Nordeste, né? Onde mesmo, Mateus? Porto Seguro, olha só. Nós também fomos para Porto, não era tão seguro, né? Mas era alegre, né? Era alegre, amém? Que legal, pessoal, tô bem feliz, apesar de nervoso, feliz, né? Eu acho muito legal, assim, como Deus, Ele vai fazendo as coisas, né? A Daya estava cantando esse último cântico, antes ali, não das crianças, o anterior, né? E eu estava pensando, eu vou seguir falando sobre o tema que ela falou, ela ministrou bastante sobre amor, a gente vai falar um pouquinho sobre amor na palavra também, então hoje é uma noite amorosa, né? Mas eu acho legal como Deus vai conduzindo as coisas, a gente não combinou nada, mas Deus vai conduzindo, através do seu Espírito, para aquilo que Ele quer falar e Ele quer ministrar. E enquanto ela cantava, eu me lembrei de uma música, né, que é Cartas para o Mundo. Só o início delas, assim: eu quero ser a expressão do teu amor, somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. E é isso que nós somos, né? Nós somos cartas de Deus para o mundo, né? A nossa vida, ela tem que falar aquilo que Deus quer ministrar aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, no local lá onde nós estamos inseridos. Nós devemos ser, se não somos ainda, temos que orar e buscar isso. Nós devemos ser a expressão do amor de Cristo para aquelas pessoas que convivem conosco. E aí o tema aí, então a gente vai falar um pouquinho, acho que eu vou mudar de lugar aqui, fica mais fácil. A gente vai falar um pouquinho aí do que nos espera nesse ano como igreja, né? E eu até, a 5ª série que habita em mim, ela queria botar um outro slide ali que tinha um bonequinho de triciclo dizendo que comecem os jogos. Mas eu achei que não seria adequado, né? Mas ela insistiu bastante, eu tive que lutar bastante com a 5ª série que habita em mim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre 2025. Sempre que inicia um ano, às vezes quando a gente faz aniversário, ou principalmente numa virada de ano, a gente sempre faz aquela reflexão, né? O que eu planejei para 2024, o que eu consegui fazer, e aí a gente, né, começa a pensar, né, esse ano, né? São 365 dias que a gente tem pela frente nesse novo ciclo, 365 oportunidades, tem até aquela galera que bota lá os 5 de 365, né? Então são oportunidades que a gente tem de começar e fazer as coisas diferente. Talvez não tão diferente, quem entende que já está servindo e que fazendo as coisas certas, mas quem ainda entende que deixou a desejar. E aí quando eu falo deixou a desejar, eu digo em todos os aspectos, né? Pode ser às vezes na igreja, no servir, pode ser no relacionamento com Deus, pode ser no relacionamento com os cônjuges, pais, filhos, no trabalho, na escola, na sociedade, né? Então é um momento que a gente tem essa reflexão de pensar, rever as coisas que a gente não fez tão bem e, né, recomeçar. E esse ano a gente vai... Será que está ligado aqui? Não. A gente já começou a falar muito sobre uma palavrinha: intencionalidade. Acho que a galera já ouviu bastante sobre essa palavra, né?
Algumas pessoas não gostam. Algumas pessoas não gostam dessa intencionalidade da palavra. Não do sentimento, mas da intencionalidade. Talvez porque remeta, né, a uma ideia de segundas intenções, né? Então, quando eu falo de relacionamento intencional, talvez as pessoas pensem, mas parece que eu vou me aproximar das pessoas para falar de Jesus, parece que eu estou tendo um interesse só de falar de Jesus e eu não estou amando a pessoa, né? Talvez por isso, não sei. Mas então, eu fui buscar no Google, né, o significado de intencionalidade. Daí eu marquei duas coisas ali que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, propósito e consciência. Então, já que algumas pessoas não gostam de intencionalidade, vamos deixar fora, vamos falar de propósito. É a mesma coisa, né? Talvez soe um pouco diferente, então vamos tratar como propósito. E grave essa outra palavra que fala consciência, tá? Que a gente vai falar um pouquinho nela depois também. Então, o que é o nosso propósito? Pulando, só fazendo ação, esse é o ano, né, da gente viver o propósito. Várias igrejas, elas colocam um tema, uma frase para o ano. Eu já se colocaria que esse ano, né, seria o ano de nós vivermos o nosso propósito, viver o propósito como igreja, como corpo, né? Por exemplo, esse ano é o primeiro ano, né, que nós vamos fazer a escola de líderes da nossa igreja, do nosso jeito, com foco em desenvolver a nossa liderança da igreja, desenvolver pessoas que não são líderes, mas que, quem sabe, podem despertar o interesse por liderança, e também desenvolver lideranças que tenham de fora, que tenham interesse em participar dessa formação também, né? E o que é o nosso propósito? Então, nosso propósito é viver o amor de Cristo, transformar vidas e impactar a sociedade. Esse é o propósito nosso como igreja. Essa é a nossa missão, né? Por que nós estamos aqui? Por que a igreja local, a pioneira Itapejara? Qual é o propósito da igreja? Então, esse é o que foi definido com a liderança do que é o propósito. E o mais importante, tá, sem dúvidas, é o primeiro. Porque se não tiver o primeiro, o resto não acontece. E aí, por isso que eu comentei, assim, a Daya ministrou bastante sobre o amor, né? E se a gente sair daqui com essa consciência de que nós devemos ser a expressão do amor de Cristo, nós estamos ricos. E a gente cumpriu, né? Nós, quando eu digo a Daya com o louvor e eu compartilhando a palavra, nós cumprimos a nossa missão hoje, se a gente conseguir sair daqui com essa consciência. E por que eu falo que é o mais importante? Porque o que transforma a vida é o amor de Cristo. E é o amor também que vai impactar. Eu estava vendo um vídeo esses dias não sei se vocês já viram, do Pondé. Ele é um filósofo, né? E ele estava dizendo assim, que o conceito de igualdade e democracia, ele veio dos cristãos. E ele é um filósofo. Algumas pessoas dizem que ele até é ateu. Por algumas falas dele, não sei se mas é uma pessoa que não é cristã, né, não é convertido, e ele estava dizendo assim, o conceito de igualdade vem dos cristãos. Porque daí ele traz um pouquinho lá, se tu pegar lá no povo judeu, eles tinham escravos. E quando entra o evangelho, isso muda, né? Talvez no começo não mudou, mas depois com o tempo mudou. Porque o evangelho é que traz essa consciência de que nós somos todos iguais. E se eu sou igual ao meu irmão, eu não posso escravizá-lo. Então ele traz essa questão. E a gente vê vários valores, várias sociedades, por exemplo,
que tu vai ver que elas são impactadas por princípios morais e éticos cristãos. E elas prosperam e elas vão bem, né? A gente estava falando essa semana sobre Levítico, né? Que é como Deus vai falando sobre várias coisas ali, né? No livro de Levítico, é como eu vou lidar com as coisas do dia a dia, né? Com a presença de Deus ali, Ele habitando no meio do povo. E eu queria ler um texto com vocês. Agora deu bug aqui. Que está lá em Coríntios 13. A gente até poderia falar aqui sobre amor ágape, amor, os diversos conceitos de amor que tem. Mas eu acho que Deus ele deixou lá na Bíblia, em Coríntios 13, o que é o entendimento dele do amor. E vamos falar de coisas práticas, não tanto coisas teológicas, mas coisas práticas que a gente possa viver e praticar no dia a dia. Então, Coríntios 13 vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinde. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então tudo que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior desses é o amor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque Tu já tens falado conosco, através do louvor, através do Teu Espírito nos nossos corações, Senhor. E o nosso desejo nessa noite, Senhor, é que Tu alinhe os nossos corações ao Teu. Que Tu alinhe os nossos corações ao Teu, Senhor. Que a gente verdadeiramente, Senhor, venha a ser uma expressão do Teu amor no meio que nós estamos inseridos, Senhor. Que Tu manifeste, Senhor, a Tua presença e o Teu amor em nós, através de nós, através da Tua igreja, e que a gente possa impactar essa cidade, impactar a vida das pessoas que estão nessa vizinhança, e
e que essas pessoas sejam constrangidas pelo teu amor através de nós. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Amém. Amém. Lendo ali o versículo 12, no finalzinho, só abrindo um parênteses, né? Às vezes a gente lê várias vezes um texto e não se percebe, e aí detalhadamente a gente olha e parece que aquele texto salta, né, aos nossos olhos de uma forma diferente. E o versículo 12 vai dizer assim: porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Você é totalmente conhecido de Deus. Não há nada na tua vida, no teu coração, que Ele não conheça e que Ele não saiba. Amém? Vamos adiante? Então, viver o amor de Cristo. Esse texto de João 4,19 é um texto para nós lembrarmos, né, quando nós estamos nos achando. Sabe quando tu te acha assim que tu é o gás da coca? Que tu acha assim que, o Ângelo é mais ou menos, mas eu sou o cara. Entendeu? Quando tu te acha melhor que os outros, é bom tu ler esse versículo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos tão bons que nem amar a Deus sozinhos nós não fomos capazes. Nem amar a Deus por nossa conta e por nossa vontade nós não somos capazes. Ele vai dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse amor nos constrangeu. Então, o nosso amor é uma resposta do amor de Deus. Amém? E a gente só pode amar alguém que nós nos relacionamos. Quem aqui se apaixonou, teve um relacionamento e viveu um grande amor com alguém que nunca conheceu? Quem? Vou repetir, talvez dê um bug. Quem aqui, né, se apaixonou e teve um grande amor, né, uma paixão, sem conhecer a pessoa, sem conhecer o objeto do amor? É impossível. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer quando a gente gosta de uma pessoa é o quê? É se relacionar. Usadores que digam aí, né, que estão na fase dos turbilhão de emoções, né? Se a gente voltar lá para trás, nós já com uma certa idade, né, casados, como que nós nos apaixonamos e como que nós amamos o nosso cônjuge? Se relacionando. E quando eu nunca vou conseguir, né, amar a Deus e viver o amor de Cristo se eu não me relaciono com Ele. E como que eu me relaciono com Deus? Como que Deus fala? Como que Deus ministra para nós? Como que Ele fala conosco? A resposta curta e religiosa: pela palavra. Essa é a resposta curta e religiosa, que restringe a uma maneira específica de Deus falar, e que de certa forma, como a palavra depende de interpretação,
coloca na mão de poucos o tal do conhecimento de o que Deus está falando. Deus fala conosco através da palavra? Sim, fala. Mas Ele fala também através do seu Espírito, e Ele fala também através da igreja. Eu tenho certeza, e como eu falei, a Daia estava cantando e Deus estava falando comigo. O pastor Walter, que esteve aqui, que eu não sei quem está aí, que estava aqui, mas ele falou assim, ó, é incrível, quando Deus quer falar comigo, Ele toca no meu ombro esquerdo, e Ele fala aqui. Eu fui uma vez no curso de neurociência, e a cientista lá, que estava falando, dizia assim, ó, que quando tu quer falar o subconsciente de uma pessoa, tu fala aqui, ó, no ouvido esquerdo, que é onde vai acessar o subconsciente da pessoa. É coincidência? Com Deus não existe coincidência. Então Deus sempre vai falar conosco através da palavra, através do seu Espírito e através da igreja, através da vida dos nossos irmãos. Eu lembro quando logo que eu tinha me convertido, né? Eu era terrível, tanto que a gente fez um jantar lá da galera que eram os jovens da época da Bleia lá, e aí o nosso líder foi dar a galera começou a botar discurso que você foi dar, e ele estava falando, né? Daí ele colocou assim os processos, alguns um pouco mais difíceis, né, Jaci? Está lá gravado, né? Entendeu? Mas eu andava com uma irmã, a gente fazia bastante evangelismo junto, e várias vezes ela me disse assim, ó, Jaci, Deus te usa e tu nem sabe. É Deus falando através da igreja. Nós somos a igreja. Quando eu digo assim, fala através da igreja, não é que Deus vai falar só quando nós estamos reunidos, não. Às vezes tu pode não estar legal, e tu vai na casa do irmão tomar um café, e Deus vai usar esse irmão para falar contigo. Ele está falando através da igreja, no teu coração. Às vezes Ele vai falar direto contigo, né? Mas Jaci, como que eu sei que é Deus falando comigo? Volta lá no relacionamento. Como se a gente pegar o Nadir e botar lá atrás e ele começar a falar, nós não vamos saber que é o Nadir? Claro que vai saber. Entendeu? Pega o Mateus, esconde ele lá e ele começa a falar, dá o microfone para ele. A gente vai saber que é a voz do Mateus. Por quê? Porque a gente está dia a dia junto, a gente se relaciona. Agora, se pegar uma pessoa que eu não conheço e colocar e ela falar, a gente não vai conhecer a voz. Então, para que a gente ouça a voz de Deus e conheça a voz de Deus, porque às vezes a gente vê isso, né? Irmão, mas é de Deus eu casar com fulano, e aí quando vê, está uma correria para casar, e 15 dias antes já quebrou o pau e não é mais, tá aí, Deus se enganou? Deus não se engana. Entendeu? Então a voz que a pessoa está ouvindo não era a voz de Deus. E isso acontece muito. Entendeu? A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Então se eu começar a ouvir o meu coração e achar que é a voz de Deus, eu vou me quebrar. Entendeu? Mas Deus fala através do seu Espírito a nós também. Mas para isso eu preciso ter relacionamento. Eu preciso conhecer e discernir quando é Ele que está falando no meu coração, ou quando Ele fala através da igreja, ou eu em casa lendo um texto, ou um irmão compartilhando uma palavra, ele vai falar também através da sua palavra. E outro ponto interessante sobre o amor de Cristo é que nada vai nos separar.
do amor dele. Nada. Vamos ler esse texto aí. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem presente, nem porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa ou criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Cristo, na oração dele, ele diz que nenhum daqueles que foi dado a eles perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, nada nos separa do amor de Deus. Amém? Agora vamos falar um pouquinho sobre essa transformação, né? Eu acho que todos nós aqui tivemos a nossa vida transformada, né? Por esse amor que nos preenche e nos torna completo. Só em Cristo nós teremos esse sentimento de plenitude, que não nos falta nada, né? Eu lembro que quando eu não era cristão, eu tinha uma ânsia assim por viver, né? Loucuragem, né? Dormir é tempo perdido, não dá para dormir. Quando eu estou dormindo, as coisas estão acontecendo, eu tô perdendo, né? E às vezes eu saía e tocava o terror, chegava em casa, dormia, às vezes dormia 4 horas, 5 horas por noite. Acordava no outro dia com a cabeça desse tamanho, arrependido de várias coisas que tinha feito, mas logo de seguida já tinha esquecido tudo e vamos de novo, né? E aquela angústia, aquela tristeza, aquele vazio, né? Até que um dia eu tenho um encontro com Deus, né? E essa necessidade de atividade, de coisa, sumiu. Já estou vivendo, estou de boa, né? Se fazer, fez. Se não fazer, não fez, né? E um dos grandes desafios que nós temos como igreja e como cristão hoje está relacionado a esse texto, ó. A gente vinha conversando esses dias em casa, né? A Angélica foi ali pegar os meninos e ela passou na praça e aí ficou analisando as pessoas na praça e a gente ficou conversando, né? Sobre essa questão que a igreja vive nesse momento, entendeu? Que em alguns casos tem uma preocupação tão grande em agradar as pessoas, em falar de Jesus para as pessoas, mas de uma forma tão amigável, né, que às vezes acaba abrindo mão de princípios e valores que são eternos. Acaba meio que se conformando. Eu conformo o evangelho à necessidade da pessoa. E a gente vê muito isso, né? Já viu alguns pastores falando assim: na minha igreja, se eu falo isso, eu perco 50% dos membros. Tá, mas... Então a gente vai moldar o evangelho para que as pessoas permaneçam na igreja? Mesmo que a vida delas sejam tortas, do avesso, mesmo que elas tenham seus vícios, seus pecados, a gente vai moldar o evangelho, a nossa mente, para que a gente agrade as pessoas? Isso não é o evangelho.
Isso não é o Evangelho. E dessa forma, nós não vamos estar transformando vida. Eu lembro de uma vez, num programa que tinha, acho que é Direto ao Ponto, na Band, no domingo, eles estavam entrevistando o pastor Silas Malafaia, né? E aí eles perguntam várias coisas para ele, assim, sempre tentando pegar, né, alguma coisinha para gerar uma polêmica e distorcer. E eu lembro de uma frase que ele falou assim, ó: o que eu amo no Evangelho e o que me faz ser cristão é que ele é transformador. É que ele é transformador, ele transforma a vida. Não é uma filosofia, não é um método, não é uma religião. Ele transforma. Né? Mas para ser transformado, eu preciso me moldar ao caráter e à mente de Cristo. E não me conformar àquilo que os outros acham ou esperam de mim. E às vezes a gente tem essa dificuldade, principalmente assim, a galera mais jovem, né? Eu lembro uma das coisas também nessa janta que um irmão falou. Ele disse assim, ó, o Marcos era o nome do nosso líder lá, ele falou assim, ó: Marcos, cara, a gente tem muito para agradecer vocês, porque num momento que era tão difícil ser jovem, vocês nos acolheram e nos apoiaram. E aí, sempre é difícil ser jovem, né? Porque sempre vai ter novos desafios. Mas nessa época em especial do que ele estava falando, realmente era um pouco mais difícil em algumas coisas, né? E então é difícil ser cristão, não é fácil, entendeu? Às vezes eu tenho que andar na contramão do mundo. Às vezes as pessoas vão dizer assim, ó: mas vamos fazer um jeitinho aqui. Aí tu vai dizer assim: não, para um pouquinho. Isso não é certo. Eu não faço, não vou fazer, entendeu? E às vezes pode virar motivo de chacota, pode virar motivo de piada, entendeu? Porque assim, ó, irmãos, se tu busca santidade na tua vida, a tua santidade denuncia o pecado dos outros, e isso incomoda. Se nós estamos em 3 ou 4 aqui, falando bagacerice, maquinando a ideias de roubo ou qualquer outra coisa, entendeu? Se um se levanta e diz que não vai fazer porque é errado, ele está denunciando o pecado dos outros. Se ele se conforma, é aceito, vida que segue. Então, se tu busca santidade na tua vida, se tu busca ter uma vida que agrada a Deus, sim, a tua vida vai incomodar os outros. Isso é fato, né? E é isso que a gente tem que buscar como igreja, né? Não estou falando aqui de coisas que são, digamos assim, nem sei se poderia usar esse termo, né? Daqui a pouco o pastor Bernardo vai me pegar. Mas assim, são periféricas, entendeu? Porque tem coisas na igreja que são periféricas. A forma que eu conduzo o culto, a liturgia, a luz, isso são coisas que são periféricas, não são princípios bíblicos, entendeu? Claro que tem que ter a decência, tem toda aquela norma moral, tem os princípios morais, entendeu? Mas isso tu pode modular e fazer diferente. Por exemplo, nós viemos de um contexto de assembleia que era a tradição de iniciar o culto com o hino da harpa. Nós não fizemos isso aqui hoje, porque isso é liturgia, são periféricos, entendeu? Agora, a palavra, sim, a palavra era a Bíblia, entendeu? A Bíblia pregada, entendeu?
É santidade, é retidão, é princípios e valores cristãos. É o Cristo crucificado, ressuscitado, né? É a salvação somente pela graça. Então, esses princípios de que a Bíblia, né, é o único fundamento, o único nosso norteador, o princípio, a palavra de Deus imutável, que a salvação é pela graça, que Cristo, né, era sim Deus, fez homem, morreu, ressuscitou para nos salvar. Isso são princípios fundamentais, né? A lei moral de Deus, não matar, não roubar, tudo isso são princípios, são inegociáveis, entendeu? Agora, a forma que eu vou conduzir um PGM na minha casa, eu posso modular? Posso. Como eu conduzo um discipulado? Posso, desde que eu não vá falar coisas que não são bíblicas no discipulado, mas eu posso fazer numa padaria, eu posso fazer lá em casa, eu posso fazer na igreja. Então, a gente tem coisas que nós podemos sim flexibilizar e trabalhar diferente, de acordo com a linguagem, né? Tu vai querer evangelizar um jovem, um adolescente, tu não vai querer usar a mesma linguagem que tu usa para uma pessoa mais velha, para uma pessoa casada. Então, tudo isso a gente consegue adaptar. Mas existem princípios que são imutáveis, que a gente não pode abrir mão. E às vezes a gente vê, infelizmente, igrejas abrindo mão, e às vezes nós somos tentados a abrir mão. Eu quero tanto evangelizar, falar de Jesus para alguém, que eu, às vezes, sou tentado a abrir mão de alguma coisa, relevar, passar pano para coisas erradas. E o último, né, é que a gente possa impactar a sociedade. E aí ele vai falar ali que nós somos luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo da alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Parece um paradoxo, né? E talvez até seja, porque eu estou dizendo o seguinte, cara, se tu busca a santidade na tua vida, tu vai incomodar os outros. Mas agora eu estou dizendo assim, tu é que vai fazer diferença na vida deles. Parece um paradoxo. E aí talvez por isso que a Bíblia vai dizer que o Evangelho é loucura para os sábios. Não dá para entender. Sabe por quê? Porque mesmo que a tua vida correta, justa, diante de Deus, incomode e denuncie o pecado dos outros, no fundo, eles vão querer ter o que tu tem. No fundo, é isso. Eles vão querer ter o que tu tem. O que mais o mundo precisa hoje? Paz. E aí eu não falo paz lá no Oriente Médio, lá, sabe, o Hamas e Israel. Não falo paz lá na Rússia, entre a Ucrânia e a Rússia, não. É paz interior. É aquela paz que Cristo soprou e disse, a minha paz vos dou. É essa paz que as pessoas precisam. Lembra que eu falei do meu testemunho como era? Angustiado, sempre está sempre faltando alguma coisa, está sempre correndo atrás, se eu for lá em tal lugar e fazer isso vai ser legal, fez, não era isso, não, então está em tal lugar, então é em tal lugar, então a paz interior está no álcool, vamos beber, não é aqui que está, então quem sabe está no cigarro, vamos fumar. Está na droga, vamos fumar. Está na outra droga, vamos cheirar então. E é sempre, né? Entendeu? Não, a paz está num relacionamento com o fulano. Vai lá.
se envolve. A paz está nisso. Não, a paz está em ter dinheiro. Vamos lá, entendeu? Vamos trabalhar. Não deu trabalhando, não dá dinheiro. Vamos roubar. Bora roubar um banco. Rouba o banco. Não tem paz. E vai ficar sempre assim. E nós temos que ser ali, ó. Não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas coloca no velador. Nós somos as pessoas, nós somos a igreja, que devemos estar em evidência. Para quando as pessoas te olham, se tu tem um relacionamento com Deus, se tu tem uma vida de oração, se tu tem santidade, é impossível tu não ter paz. É impossível. E aí as pessoas vão ver, né? O fulano está enfrentando um monte de dificuldade. Aí veja bem assim, ó. O que Deus prometeu para nós nunca foi moleza. Muito pelo contrário, Ele falou, ó, eu envio como ovelhas no meio dos lobos. Nunca, não é moleza, entendeu? Mas as pessoas vão olhar para nós e vão pensar, apesar de toda essa adversidade, essa pessoa ainda tem paz. Apesar de tudo isso, essa pessoa está feliz. Nossa, o cara está enfrentando 1000 dificuldades e está em paz. O que é isso? Eu lembro que eu falei, né? Eu vivi essa angústia. E aí um dia eu fui convidado para um encontro de jovens. Ninguém me falou nada. Não precisou. Não precisou. Quando eu entrei na garagem, lá uma casa bem simples. Quando eu entrei na garagem e eu olhei para a cara dos jovens, eu olhei para a cara deles, ninguém me falou nada. Quando eu olhei para a cara deles, eu falei, que eu procurei a minha vida inteira, esses caras acharam. É aqui. É aqui. E de lá para cá, né, a gente tem essa caminhada com Cristo. Então, talvez as pessoas não te digam isso por orgulho, né, por religiosidade, mas a paz que tu tem é o que elas querem e o que elas precisam. O homem mata por dinheiro, porque ele acha que se tiver dinheiro ele vai ter paz. Se prostitui procurando amor, porque acha que vai encontrar paz no amor. Usa drogas, entorpecente, tudo isso. Se destrói, né? Em busca de algo que só vai ter essa plenitude em Cristo. Amém? Então, a aplicação. Travou. A aplicação, então, é que em 2025 a gente viva isso aqui, ó, nosso propósito. Amém? Viver o amor de Cristo, transformando vidas e impactando. É impossível eu viver o amor de Cristo e as pessoas que estão ao meu lado não serem transformadas. É impossível. Se elas não estão sendo transformadas, eu não estou vivendo o amor como eu deveria. É simples. É simples. Se eu não estou impactando o meio que eu estou vivendo, eu não estou vivendo o amor de Cristo. E esse é o nosso desafio. Por isso que eu falei, ó, se a gente pegar o primeiro item ali e formos realmente, a nossa vida realmente for uma carta de Deus para as pessoas, que elas possam ler a nossa vida, interpretar e dizer, eu quero esse Cristo. Se a nossa vida for de fato assim, a gente vai mudar todo o contexto e toda a sociedade onde nós estamos inseridos. O amor, ele é relacional, e o amor, ele é ação.
Tu não ama o teu cônjuge e quando ele está com dor, doente na cama, tu diz assim, fica aí e te vira. Como diz o filósofo Igor Guimarães, te vira. A gente não faz isso, entendeu? Quando alguém que tu ama, um parente, a esposa, um filho, está doente, o que tu faz? Tu te preocupa, tu cuida, tu não faz isso? E às vezes quando um vizinho está doente, o que a gente faz? Vamos orar. Nada contra orar, pessoal. Nada contra, acho que deve orar. Mas assim, oração. A última é ação. O amor ele é relacional. Ele é ação. Ele é expressão. Eu preciso manifestar esse amor, né? Senão vai ficar um amor platônico. Eu tenho um amor cristão platônico. Eu amo as pessoas, mas não expresso. Esse amor, ele é platônico. Quem que vai entender isso? Ninguém. Então nós precisamos, como igreja, ter esse propósito esse ano. Mas eu não consigo. Claro que tu não consegue. Ninguém consegue. Volta lá para o início, volta para a base, que diz o cantor aquele, né? Volta para a base. Se nem amar a Cristo a gente conseguiu, nós só amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro, é óbvio que a gente não vai conseguir amar as pessoas sozinho. Isso é óbvio. E Deus nem quer que a gente ame as pessoas com o nosso amor. Porque o nosso amor é todo enviesado, todo egoísta. Ele quer que nós amemos as pessoas com o amor dEle. Então a gente tem que orar por isso, né? Orar para que Ele nos encha do seu amor, para que nós possamos manifestar o nosso amor aos outros. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse primeiro domingo de culto do ano, Senhor, por essa oportunidade que tu nos dá, Senhor, de refletir sobre como temos vivido e o que temos feito até aqui, e o que precisamos alinhar, ajustar e prosseguir. Como nós oramos no início do culto, Senhor, que tu alinhe o nosso coração ao teu. Que o teu amor e o teu Espírito nos encha, Senhor. Nos encha, nos deixa cheios, Senhor, transbordando. Para que a gente possa manifestar o teu amor às outras pessoas. No nosso lar, na nossa família, na comunidade onde estamos inseridos, no trabalho, na faculdade, nas escolas, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nós não somos capazes de amar sozinhos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que tu nos encha do teu amor. Que a partir de hoje a gente comece a olhar os nossos vizinhos, nossos colegas de uma maneira diferente. Que a gente possa começar a olhar com os teus olhos, um olhar de amor, e que a gente possa manifestar esse amor através das nossas vidas, das nossas atitudes, das nossas falas, Senhor. Que nós, Senhor, venhamos a ter a mente de Cristo, nós não venhamos nos conformar àquilo que está imposto pela sociedade, e que muitas vezes nós nos atrapalhamos e acabamos cedendo, fazendo coisas que não deveríamos, pensando coisas que não deveríamos, falando coisas que não deveríamos, abrindo mão, Senhor, de valores e princípios que são eternos, por coisas, Senhor, que são passageiras. Acabamos semeando nessa terra, quando deveríamos estar semeando para a eternidade. Nos perdoe por isso, Senhor. E que o Teu Espírito Santo nos mantenha mais alerta, vigilantes com relação a isso. Que a gente verdadeiramente venha ter, Senhor, uma vida de santidade, para que Teu Espírito Santo possa habitar em nós, para que Ele possa falar através de nós, para que Ele possa viver através de nós, para que Ele possa respirar através de nós, para que Ele possa, Senhor, andar através de nós. Que aquela palavra que Paulo fala, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, que isso venha a ser uma verdade em nossas vidas, Senhor. Que não venha a ser algo abstrato, que está lá num texto bíblico tão distante
do nosso dia a dia e da nossa vida, da nossa realidade. Não, Senhor, que isso venha se materializar em nós. Que a gente verdadeiramente venha viver essa experiência de nós não vivermos mais, mas Cristo viver em nós. Daí vai ser Cristo falando, vai ser Cristo amando, e às vezes quando a gente se descontrola e fala alto e briga, essas situações não ocorrerão mais, porque Cristo não faria isso em nosso lugar. Isso é o que nós desejamos, que verdadeiramente Cristo habite e viva em nós, e todas as coisas serão diferentes, Senhor, porque nós somos muito falhos, pecadores, egoístas. Nos perdoa por isso, Senhor. E esse é o nosso desejo nessa noite, Pai. Que nós verdadeiramente sejamos cartas Tuas para essa geração, para essa sociedade. Que nós verdadeiramente seremos expressão do Teu amor, Senhor, no meio em que vivemos, Senhor. E que verdadeiramente, Senhor, Cristo viva em nós e fale, e se manifeste, e ande, respire. Amém, Senhor, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Já? Encerramos? Então tá.